Olá, é um prazer estar aqui com você para a nossa quarta aula de Introdução à Engenharia. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre o processo de formação profissional do engenheiro no Brasil, tá? E os nossos objetivos serão os seguintes. Primeiro, apresentar as leis que regulam os cursos de graduação em engenharia no país. Porque, afinal de contas, para você, no final dos 5 anos de formação, você receber um certificado, um diploma que seja válido no Brasil todo, esse diploma tem que estar garantindo que o seu curso aconteceu dentro das regras estabelecidas pelo Ministério da Educação. Tá? Então, existem algumas leis que, ao longo da história da formação dos engenheiros no Brasil, foram sendo revistas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Tá? Além disso, nós vamos descrever o processo de formação em engenharia aqui no país. Tá? E, por fim, nós vamos discutir como os futuros profissionais, né, você e seus colegas, né, estarão se adaptando ao contexto social, econômico e político do Brasil. Vamos lá? Convido você, então, a participar de mais essa aula. O que aconteceu? Qual é o primeiro momento da sua vida em que você lembra ter pensado assim, vou fazer engenharia? Será que foi quando você viu uma ponte maravilhosa ou um grande avião, uma grande máquina? O que te chamou a atenção pela primeira vez para a engenharia? Né? Vamos pensar, muitas vezes, né, quem decide por essa carreira fica impressionado como é que é possível nós, homens, seres humanos, tão pequenininhos, construir coisas fantásticas como essa, né? E aí vem a questão, né? O que faz, né, de nós seres capazes de tamanha proeza, né? Qual é o diferencial do engenheiro? Qual é o diferencial do engenheiro, na sua opinião? Tá? O ponto principal está aqui, ó, na competência para usar a razão. Tá? Certamente, todas essas construções, todas essas realizações, toda a solução de problemas, como a gente já conversou em aulas anteriores, exigem muita criatividade, muita arte, muita criatividade. Tá? Mas não adianta criatividade para colocar isso em pé, por exemplo. Um monumento, uma ponte, umas coisas grandiosas como as obras de engenharia não se sustentam apenas com criatividade. É preciso o quê? Muito cálculo e muita física. Tá? Você deve estar bastante motivado para esse curso, os próximos períodos, você vai estudar muito cálculo, muita física. Isso pode assustar um pouco, mas também isso certamente vai te preparar, tá? Primeiro, para ter autoconfiança, saber que você pode resolver coisas complicadas, tá? Segundo, vai te permitir um nível de abstração que as ciências desse tipo permitem, que vai abrir seus horizontes e vai treinar a sua capacidade de uso da razão. Então, não tenha medo do cálculo e da física, continue, vai ser difícil, mas o grande mérito do curso de engenharia é justamente ser difícil. Se ele fosse fácil, isso não traria nenhum diferencial para você. E você é capaz, eu tenho certeza. Tá? Então, vamos olhar como que o Brasil tem regulado a educação nacional, como que isso impacta nos cursos de engenharia. Tá?
Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar de uma siglazinha, tá? Que é a LDB, que significa Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa é uma lei, como o nome já diz, que vale para toda a nação brasileira, tá? E que tem sido revista ao longo dos anos, porque, afinal de contas, se o Brasil muda, é razoável que suas leis também mudem, né? Porque a lei tem que se adaptar à realidade, o contexto social, econômico, político daquele país naquele momento, né? Então, a gente pode ver o seguinte, na década de 60, né, quando temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, tá, o que ela definia, o que ela determinava é que a educação era um direito de todos. Todos tinham direito à educação, sem diferenças de credo, de etnia, de sexo, de idade, todos tinham direito à educação. Tá? A lei de 71, tá, ela estabelece que, além de ser um direito, tá, a educação tem uma função tanto para o indivíduo quanto para o país, no sentido que a educação visa a autorrealização, tá, e a qualificação para o trabalho. Tá, e, a partir daí, permitiria que existissem cidadãos mais conscientes. Tá? Ou seja, a educação seria um caminho para o desenvolvimento do país, no sentido de que permite cidadãos mais qualificados e mais conscientes justamente da sua cidadania. Quando a gente vai para a década de 90, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a que é válida até hoje, é a que regula a educação no Brasil atualmente, tá? Ela dá um passo significativo. Que passo é esse? A educação, que na década de 60 era um direito de todos, ela se transforma num dever. Tá? A educação passa a ser um dever, porém, tanto da família quanto do Estado. Ela é um dever compartilhado. Tá? Então, qual foi o resultado prático disso? A educação básica torna-se obrigatória e gratuita, porque, afinal de contas, é também um dever do Estado, né? Mas a educação superior, tá, deve acontecer segundo a capacidade de cada um. Ou seja, a educação básica é dever principalmente do Estado. Mas a educação superior é um dever e um desafio que tem que ser assumido pela família e pelo indivíduo. Tá? Então, vamos dar uma olhada quais foram as implicações dessa nova lei, tá, para o caso específico dos cursos de engenharia. Né? Bom, o primeiro efeito que a nova lei provocou, tá, foi o crescimento da educação superior. Tá? O número de cursos que surgiu depois dessa lei, no número de cursos superiores, foi imenso. Principalmente porque esta lei, a principal razão é porque esta lei, ela revogou o currículo mínimo para os cursos de graduação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, inicialmente, segundo as leis que valiam anteriormente, tá, se você quisesse abrir uma faculdade de
engenharia, no caso, ou de qualquer outro curso, você teria que seguir um currículo mínimo estabelecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Tá? Em 96, esse currículo mínimo deixou de ser obrigatório. Então, com isso, surgiram várias instituições de ensino superior, né, a maior parte delas privadas, né, que introduziram novos cursos, cada um adaptando o seu currículo às necessidades e características e contexto da cidade ou da região onde elas se estabeleciam. Com isso, a variedade, a oferta de cursos aumentou vertiginosamente, né? E aí a gente pode ver o seguinte, o que os dados nos mostram, tá? Nesse período aqui, de 7 anos, de 1989 até 1996, que é quando a nova lei passa a valer, tá? Você tinha, ou seja, até o momento da nova lei, você tinha em torno de 12 cursos novos por ano. Ou seja, mesmo antes da nova lei de diretrizes e bases da educação, o crescimento já era significativo, né? Já aumentava a oferta de cursos superiores no Brasil, né? Mas o que é interessante notar é que, logo depois que a lei começou a valer, num período mais ou menos da mesma duração, tá? O número de cursos, a velocidade em que os cursos são implantados, passou para 78. Agora são 78 cursos por ano. O que antes eram 12, que já era muito, 12 cursos por ano, passa para 78. Então, o número de vagas, tá, de engenharia no Brasil, de fato, aumentou muito. Com isso, aumenta a possibilidade de uma pessoa realizar seu sonho de virar engenheiro. Ok? Então, para explicar para você aqui um bocadinho sobre o que significa isso em termos práticos, né? Significa que a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 estabeleceu que as instituições de ensino superior têm autonomia para estabelecer seus próprios currículos, para definir seus currículos. Então, se nós compararmos duas universidades, né, a UniA com a UniB, né? Aliás, você pode fazer isso em qualquer momento. Você pode entrar na internet e procurar, pesquisar os currículos de vários cursos, de várias carreiras, em várias universidades no Brasil todo. Você vai ver que os currículos serão diferentes, muito provavelmente, mas todos eles terão 3 grupos de disciplinas. Tá? Que grupos são esses? Conteúdos básicos, conteúdos profissionalizantes e conteúdos específicos. Tá? Isso é que o MEC estabelece. Você não precisa ter um currículo mínimo rigidamente estabelecido. Você pode variar. O currículo da UniA vai ser diferente do currículo da UniB. Mas ambos terão esses 3 grupos de disciplinas. Dentro de cada grupo desses, o que a UniA considera importante como conteúdo básico pode ser diferente do que a UniB considera. Elas têm uma liberdade para compor esses currículos. Tá? Então, isso explica por que você pode comparar universidades no Brasil e elas serem diferentes. Tá? Isso certamente implica no estilo de ensino que cada instituição se propõe a dar, né? Também reflete especificidade de cada região, né? E também pode permitir que cada aluno
escolha aquela universidade, aquele currículo que mais se identifica com o seu próprio interesse. Então, o fato é que essa nova lei, ela ampliou o número de cursos, ampliou o número de vagas e também ampliou o acesso das pessoas aos cursos superiores. Inclusive, que é o nosso caso de engenharia. Bom, agora o que a gente precisa ter sempre em mente? Embora cada instituição de ensino superior tenha autonomia para estabelecer seu currículo, desde que obedecendo aqueles 3 grupos de conteúdos, tá? Todas essas instituições têm por obrigação desenvolver competências e habilidades específicas para o engenheiro, tá? E quem estabelece esses requisitos mínimos, né? Essas competências e habilidades requeridas? É o Ministério da Educação, tá? E aqui, então, eu relacionei algumas para você ter uma noção do que isso implica para a formação do profissional, tá? Então, aqui, ó, vou colocar isso para cá, para não tampar a nossa visão, tá? Então, aqui está entre aspas, porque é retirado do documento oficial, tá bom? Então, ó, espera-se que o engenheiro, tá, seja capaz de usar conhecimentos, ferramentas e técnicas, tá, para conceber, projetar, operar e analisar sistemas, identificando e formulando soluções para problemas. Afinal de contas, essa é a própria definição de engenharia, né? Que é a arte de resolver problemas. Então, a primeira competência que o engenheiro precisa ter, que precisa construir ao longo da sua formação, é a capacidade de usar conhecimentos, ferramentas e técnicas para conceber, projetar, operar e analisar sistemas, identificando, formulando e resolvendo problemas. Ok. O que isso significa? Significa que esse profissional tem que ter desenvolvido, e tem que desenvolver sempre, uma competência intelectual, tá? E o raciocínio lógico. Ok, você já esperava isso, né? Todo mundo espera isso de um engenheiro. Só que não para por aí, tá? As competências e habilidades requeridas para o engenheiro vão muito mais além. Quer ver? Outra citação aqui, entre aspas, ok? Vamos lá. Supervisionar, coordenar e avaliar criticamente, a palavra criticamente, a operação e a manutenção de sistemas produtivos, além de avaliar a viabilidade econômica das soluções que conceber, tá? Como que nós podemos entender esse tipo de competência? Isso é basicamente a competência dos gerentes, né? Ou seja, mesmo que o engenheiro venha, imagine que queira ser técnico. Ah, não, eu sou um engenheiro que eu gosto da técnica e eu gosto de ficar focado nas soluções práticas técnicas. Não quero ser gerente nunca na minha vida. Ele pode até achar isso, tá? Só que mesmo na sua atividade técnica, tá, ele vai precisar supervisionar, coordenar, avaliar a operação, manutenção de sistemas produtivos, que são sistemas técnicos. Ou seja, a própria função do engenheiro exige que ele assuma esse tipo de responsabilidade, tá? Ou seja, exige-se que o engenheiro tenha competências gerenciais. Tá? Não tem como escapar disso, independente do nível dentro de uma organização em que ele vai atuar. Ele precisa ter competências gerenciais, senão ele não estará sendo um engenheiro capaz de fato, entregar soluções para os problemas como se espera. Tá?
Só que, mais uma vez, não para por aí, né? Então, o que mais que se espera do engenheiro? Você achou que fosse fácil ser engenheiro? Não é fácil não, mas tem suas compensações. Vamos lá, olha aqui. Comunicar-se eficientemente. Em primeiro lugar, comunicar-se eficientemente não significa simplesmente falar. Não significa, muito menos, dar ordens. Não significa dar instruções. Comunicar-se eficientemente compõe uma série de habilidades e competências e atitudes, tá, de uma pessoa para que, de fato, ela possa interagir cooperativamente e construtivamente com outras pessoas. Você lembra que na aula anterior a gente falou que a engenharia era uma atividade, um empreendimento multidisciplinar e que um engenheiro sozinho não consegue dominar todas as disciplinas necessárias, que ele precisa interagir com outros para promover uma solução conjunta? Então, é impossível fazer isso, é impossível interagir, transitar entre várias disciplinas se não tiver uma competência comunicacional. É preciso comunicar-se eficientemente, né? Por quê? Porque ele vai precisar atuar em equipes multidisciplinares, né? Ele vai precisar avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental. Tá? Isso traz o engenheiro para o presente. Qual é o nosso presente? O nosso presente é um mundo cada vez mais interconectado, tanto do ponto de vista de informação, do ponto de vista de ideias, mas também do ponto de vista material, concreto. Tá? E isso traz impactos tanto sociais quanto ambientais. E que qualquer solução de engenharia, de uma forma ou de outra, vai impactar tanto sobre a sociedade quanto o meio ambiente. Então, o engenheiro ele tem que ser responsável por isso, ele tem que ter consciência desse impacto. O que acontece? Além da competência intelectual e do raciocínio lógico, que sempre foi esperado do engenheiro, entram as competências gerenciais e, principalmente, a necessidade de que ele seja ético, sociável e responsável. Então, você pode ver aqui que não é tão simples formar um engenheiro, né? Não tem como estabelecer uma única forma engessada de atuar nessa área, de permitir que alguém se forme desse jeito. É preciso que o engenheiro se forme continuamente ao longo da sua vida. A universidade é apenas um primeiro passo. A universidade dá a base e o estímulo e mostra que tipo de recursos ele pode ter à mão, como utilizar esses recursos, né? Desenvolve suas competências intelectuais, mas cabe ao engenheiro, ao indivíduo já formado, continuar o seu processo de formação, né? Aqui, vamos puxar para cá. Aqui. Tá? Então, né? Por que eu falei isso tudo? Eu falei porque muitas vezes a gente acha que cabe apenas à escola, tá, a formação do estudante. Tá? Da mesma forma, a gente tende a delegar para a instituição de ensino a formação do profissional, mas não é assim, não se espera que isso seja dessa forma, até porque os resultados não seriam bons, né? Então, o desafio da formação é também e principalmente de quem? O estudante. Tá? O estudante é o principal ator da sua formação. Né? A instituição de ensino vai dar a base, vai dar a estrutura, vai dar os recursos, mas cabe ao estudante
conduzir a sua formação, tá? E isso vai muito mais além do que estudar a matéria e fazer prova, tá? Espera-se cada vez mais, isso aqui é o Conselho Nacional de Educação que coloca, eu coloquei entre aspas, justamente para você ter uma dimensão do que é esperado, tá? O Conselho Nacional de Educação coloca o seguinte, tá? O desafio deve ser dada uma ênfase, né, à necessidade de reduzir o tempo em sala de aula, tá? Favorecendo o trabalho individual e em grupo dos estudantes. Por que isso? Que cada vez mais se tenha consciência de que o mundo é complexo demais para caber numa sala de aula. As coisas estão acontecendo lá fora, tá? E o aluno precisa ser capaz de fazer essa transição, esse caminho entre a escola, o mundo real, e ele precisa construir a sua formação, tá? Ele precisa pesquisar, ele precisa se informar, ele precisa interagir com outros profissionais, ele precisa construir as bases para que ele se torne, de fato, o profissional competente que quer ser, tá? Então, o que eu gostaria de ressaltar aqui? De que o desafio de formação do profissional de engenharia é principalmente do estudante. Mas lembra que você, o estudante de engenharia, não está sozinho. A universidade está aqui para apoiá-lo, no que for preciso, com a estrutura que a gente tem. Nós estamos à disposição para isso, é o nosso papel, mas é seu papel também conduzir essa formação, tá? Então, principalmente o que se espera, como a gente já conversou em aulas anteriores, o que se espera é que todo esse processo, né, crie um profissional consciente, tá? Um profissional cuja formação englobe aspectos técnicos, culturais e humanísticos, como também a gente já falou em aulas anteriores, tá? Porque é esse tipo de formação que vai permitir que surja um engenheiro com visão crítica, capaz de estabelecer um diálogo entre as diversas áreas do saber, ou seja, realizar de fato o objetivo da engenharia, que é resolver problemas da sociedade. Como? De forma multidisciplinar, interagindo com as várias áreas do conhecimento. Ok? Bom, então, para terminar a aula de hoje, qual é o grande desafio que está expresso aqui na crença do próprio MEC, do próprio Ministério da Educação e Cultura do Brasil? Em primeiro lugar, investimentos nas engenharias no país é mecanismo que pode favorecer sobremaneira as matrizes de inovação e a incorporação de tecnologias aos produtos e serviços, tá? Com isso, estará ampliando a competitividade e a abertura de novos mercados, buscando a inclusão social e a sustentabilidade. Ou seja, o desafio que se espera com a formação de engenheiros no país é simplesmente a prosperidade do Brasil. E é isso que está na minha mão e na sua e de nossos colegas. Então, vamos ver o que nós conversamos nessa aula. Primeiro, que o ensino de engenharia, ele é regulado por leis, né? Você não pode simplesmente ensinar o que você quer. Ele tem uma regulamentação, tá? E que essas leis, elas não são rígidas. Leis são feitas para serem mudadas. Mudadas como e quando? Quando o país se transforma, porque as leis têm que estar adaptadas ao contexto
de cada país. Então, o ensino de engenharia é regulado por leis e essas têm se transformado para se adaptar às novas realidades do Brasil. Nós vimos também que as instituições de ensino superior têm autonomia para definir seus currículos e, com isso, houve um grande crescimento de vagas e da oferta de cursos variados para todos os gostos. Todos os gostos, porém, todos esses caminhos têm que levar a um perfil definido do engenheiro, que é aquele perfil que une competências e habilidades, tá? Que definem o compromisso da engenharia em resolver problemas da sociedade. Tá? Essa discussão vai continuar nas próximas aulas. Inclusive, né, na aula que vem, que vai ser a nossa 5ª aula de introdução à engenharia, tá? A gente vai ver, né, que a gente vai ter que ver as competências que devem ser desenvolvidas ao longo do processo de formação continuada do engenheiro. A gente já falou aqui que essa formação é continuada, é ao longo da vida toda, né, que ela não termina no dia da formatura, muito pelo contrário. Tá? A gente já falou em geral, de que grupos de competências são essas, né? As competências intelectuais, as competências gerenciais, as competências comunicacionais. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, né? E a gente vai conversar também sobre as competências que independem da modalidade de engenharia, ou seja, competências que valem para qualquer engenharia, como engenharia civil, mecânica, enfim, né? Competências que são comuns, até porque você pode ter escolhido qualquer engenharia e você vai ver que existem competências comuns compartilhadas entre todas as especialidades. Tá? E na aula que vem a gente também vai falar um bocadinho sobre competências quantitativas, destacando-se o manuseio de dimensões e unidades de medida, que isso é fundamental, tanto para, logo nos próximos períodos, né, tanto para cálculo, física, quanto para todas as outras matérias quantitativas que você vai fazer durante o ciclo profissional também, tá? Então, isso vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Tá? Foi um prazer, mais uma vez, estar com você aqui hoje e até lá. Bom, vamos ver qual é a atividade proposta para essa nossa 4ª aula. Tá? A atividade é a seguinte. Opa! Desculpa. A atividade vai chegar, pessoal. O que houve com a atividade? Eu vou repassar aqui para chegarmos lá. Opa! Desculpa a demora. Questões técnicas. Mas a atividade vai chegar. Com isso aqui, você aproveita para revisar rapidamente o conteúdo de hoje. E onde está a nossa atividade? Onde ela está? Aqui, qual vai ser? Surpresa, surpresa. Aham, aqui. Eu gostaria que você examinasse as competências e habilidades requeridas para o engenheiro, lembra que está no material da aula, tá? E relacione as disciplinas, ou seja, eu quero que você relacione competências e habilidades com as disciplinas que você está cursando agora, nesse período letivo, tá? E identifique que competências e habilidades você está
começando a desenvolver, tá? Por exemplo, a competência de aplicar conhecimentos matemáticos e científicos e tecnológicos em instrumentos de engenharia, ele tem a ver com tem a ver com a disciplina de cálculo. Entendeu o que eu espero que você faça nessa atividade? Ver o que se espera do engenheiro, cruza com as disciplinas que você já cursa esse período e vê de que forma elas estão relacionadas, tá bom? Então, até a próxima aula.